Bora, família Palmeiras! Ontem teve Jogo do Verdão e hoje estaremos acompanhando toda a resenha e reações que estão repercutindo na internet, hein? Vem comigo! Falando do Vitor Roque, o Thiago Leme dos Santos falou: cadê as estatísticas do Vitor Roque? Seu pedido é uma ordem, meu caro Thiago. Olha aí, 51 jogos, 19 gols marcados, 5 assistências, 24 participações em gols, média de 0,37 gol por jogo. É bastante. Agora, Arnaldo, o Juca falou, claro que o Palmeiras está mais perto agora, abriu 3 pontos de vantagem e tal, o Flamengo está na briga ainda. Aliás, foi a minha observação inicial. Sim, exatamente, exatamente. Agora, o que pode atrapalhar o Palmeiras nessa reta final? Boa pergunta, pouca coisa. Eu acho que o Palmeiras ele está mostrando, no momento mais importante da temporada, o seu melhor, né? Não é só uma questão física que, para mim, faz a diferença em relação ao Flamengo hoje, mas também na questão técnica. Ver o Palmeiras jogar há algum tempo é um prazer daqueles. Um dupla de ataque, com muita sincronia, com o pessoal do banco que vem. Não é que só vence, né? Vence, convence, encanta. O Palmeiras encanta. Hoje é um time de consumo externo. E ontem, mesmo com as chances do Santos, a impressão que você tinha que o Palmeiras em alguma hora ganharia a partida, e a dupla inspirada tratou de fazer isso. O Vitor Roque faz uma temporada impressionante, 20 anos, né? Ele já rodou bastante, mas tem 20 anos ainda, é um colosso de jogador. E acho que essa liderança, ela pode até mudar de mãos. Eu não assustaria, não ficaria assustado se a liderança mudar de mãos até a volta da data FIFA. Por quê? Porque o Palmeiras, o que pode atrapalhar, Tirone? Porque o Palmeiras agora tem paradas mais difíceis que o Flamengo nas próximas 2 rodadas, né? O Palmeiras pega o Mirassol e vai à Vila. O Flamengo joga com o Santos em casa, no Maracanã, e vai à Arena Pernambuco contra o Sport já rebaixado. Então, o Flamengo, se quiser alguma coisa, tem que fazer os 6 pontos. Imagino que faça os 6 pontos aí, nessa duplinha. E também, eu acho que o Palmeiras poderia empatar os 2 próximos jogos. Não seria nenhum absurdo, porque são adversários, cada um do seu jeito, difíceis, né? O Mirassol não perdeu em casa, até agora, e o Santos na Vila vai jogar uma final, com aquele ingrediente que o Danilo falou dos desfalques do Palmeiras na data FIFA. Então, digamos, se o Palmeiras empatar as 2 e o Flamengo vencer as 2, 6 pontos o Flamengo, 2 pontos o Palmeiras, a liderança muda de mãos daqui a 2 rodadas, né? A gente estaria falando sobre outra... Mas aí, o recorte final, para mim, da tabela, aí passa a favorecer o Palmeiras dos confrontos, na minha visão. Então, o campeonato está aberto, o Flamengo pode recuperar a liderança, talvez já nas próximas 2 rodadas, daqui a pouquinho, portanto, mas hoje existe uma diferença entre as equipes. Eu acho que existe uma diferença física, técnica e também emocional, né? Porque a confiança do Palmeiras, o lastro dos 5 anos do Abel, aquela coisa que nós chegamos, né? Estamos aqui para ganhar o campeonato, o Flamengo não demonstra, até porque é novo para o Flamengo essa situação. O Felipe Luiz disputa pela primeira vez um Campeonato Brasileiro de pontos corridos do início ao fim. O Flamengo não disputa um título brasileiro de pontos corridos desde que foi campeão com o Rogério Ceni faz tempo. E o Palmeiras se especializou nessa disputa. Numa disputa em que ele não precisa ganhar dos melhores para ser campeão. É assim o campeonato de pontos corridos. Ele é o pior dos 3, contando também o Cruzeiro, contra os mais fortes. E ele não precisa ser o melhor entre os mais fortes, né? O melhor entre os mais fortes, aliás, é o Cruzeiro, que ganhou uma e empatou outra com o Palmeiras, ganhou uma e empatou outra com o Flamengo. Mas esse campeonato é aquele que o Danilo falou. É você não perder pontos para os mais fracos. Isso o Palmeiras é especialista. Ele já era, quando tinha um time talvez inferior a outros, e hoje ele tem o melhor time do Brasil, né? Tem os melhores jogadores do Brasil. Então ele tem tudo para ser campeão, sim. E acho que se o Flamengo não recuperar a liderança, não encostar, não nas próximas rodadas,
imediatamente ou inevitavelmente o Flamengo vai começar a se preparar para a final da Libertadores, preparar os seus jogadores para a final da Libertadores. Mas, pelo menos nas 2 próximas rodadas, existe uma grande chance do Palmeiras ver o Flamengo chegar e, quiçá, ultrapassá-lo, porque tem jogos mais difíceis do que seu rival nessa duplinha até a data FIFA. Mauro, talvez a maior característica desse Flamengo, né? Que é na hora que, não podemos perder ponto aqui, vai lá e pinga, não perde. Foi lá ontem, o jogo tava difícil e tal, mas ganhou do Santos. Palmeiras, você falou Flamengo. Ganhou do Palmeiras, ganhou do Santos e vai abrindo uma vantagem aí. Secar ou achar que o Palmeiras vai tropicar nesses jogos que ele tem que ganhar é muito difícil, né? Porque é um time muito mentalmente forte também. Eu não acho difícil, não. Acho que pode acontecer. Aliás, nós estamos de novo, né, fazendo aquilo que é tentar adivinhar o futuro. O que acontecia às 5 rodadas? Era a mesma situação. Tinham 3 pontos de diferença. O Flamengo não conseguiu reduzir a diferença de 5 rodadas para cá. Nos 5 últimos jogos, os 3 venceram 3 jogos, os 2 empataram um e perderam o outro. Ou seja, não saiu do lugar. Ficou igualzinho o que tínhamos às 5 rodadas, temos agora. E ainda faltam 7 jogos para cada um. Ou seja, é um campeonato totalmente aberto. Totalmente aberto. Eu queria falar um pouco do jogo de ontem. O que me chamou a atenção, acho que eu não vi ninguém falando sobre isso, foi a péssima noite de Juan Pablo Vojvoda, um técnico tão elogiado e com merecimento. O que ele fez ontem, assim, foi de uma ingenuidade. O Santos precisava de 1 ponto para não ficar no rebaixamento. E para o Santos, nesse momento, é muito importante não ficar no rebaixamento, porque pesa muito mais para um time grande estar entre os últimos colocados do que para um time como Vitória, como, por exemplo, Juventude, Fortaleza menos, que entra no campeonato sabendo que vai habitar ali o Z4 durante uma boa parte, provavelmente, da competição. O Santos conseguiu perder um jogo para o Palmeiras fora de casa, tomando 2 gols de jogada de velocidade em transição, com o atacante mais perigoso, em ótima fase, entrando cara a cara com o seu goleiro. Foram 2 gols assim. O primeiro foi assim também. O Santos resolveu ocupar o campo de ataque. Isso já indo para metade do segundo tempo. Eu achei muito ingênuo, do ponto de vista do Santos, a estratégia. Se você lembrar, quando o Santos consegue vencer o Flamengo depois da Copa do Mundo de Clubes, o técnico era o Kleber Xavier, o Santos faz o quê? Ele se fecha, joga praticamente por uma bola, a bola chega no Neymar, ele vai lá e decide o jogo. E é assim que o Santos tem que jogar contra o Flamengo, contra o Palmeiras, contra o Cruzeiro, que ele vai enfrentar também, e vai enfrentar os 3. Em casa, o Cruzeiro e o Flamengo, o Cruzeiro e o Palmeiras, e fora o Flamengo no próximo domingo. Então, se o Santos jogar assim, vai ser difícil, cara. Vai ser muito difícil. Porque ele precisa pontuar em jogos improváveis. E ontem ele conseguiu conduzir o jogo no 0-0 e tomou 2 gols que o Vitor Roque, numa fase excelente, entra cara a cara com o Brazão. Aí não adianta, por mais que o Brazão tenha tido uma atuação espetacular, ele não podia fazer nada. O Vitor Roque foi perfeito nas 2 finalizações. Na primeira até achei que ele não dominou muito bem, mas conseguiu ainda assim driblar o goleiro, né, e mandar para o gol. No segundo foi uma finalização primorosa. Ou seja, o Santos conseguiu dar ao Palmeiras oportunidade para executar uma jogada letal que o Palmeiras gosta muito, já gostava antes mesmo de ter esses jogadores, e hoje explora muito bem esse tipo de jogada. A pressão era normal, o Palmeiras tem uma virtude para mim muito grande, que é finalizar muito. Assim, pressionar e finalizar o tempo todo. Abriu, chuta. Eu acho que nesse tipo de jogo isso é fundamental. O Santos até teve algumas jogadas, quase fez um gol de bicicleta, o Vitor Hugo, né? Seria um gol muito bonito. O Gustavo Gomes salvou sobre a linha, estava 0-0. Mas eu achei que o Vojvoda ontem foi muito, muito ingênuo. A palavra que eu encontro é essa. Ingenuidade achar que você vai jogar com o Palmeiras fora de casa, nessa situação, para ganhar o jogo. Era para jogar por 1 ponto. Se surgisse uma oportunidade, daquelas coisas do futebol, de tomar 30 e tantas finalizações e não tomar um gol e conseguir achar o seu golzinho, né? Beleza, mas 1 ponto para o Santos era muito valioso. Os resultados do meio de semana foram muito normais, naturalíssimos, né? A vitória do Palmeiras e o empate entre o São Paulo e o Flamengo. Se o Flamengo não lidera, é por conta de outros jogos. É o jogo do Fortaleza, é o jogo do Grêmio no Maracanã, e entre outros, em que o Flamengo perdeu pontos que não poderia ter perdido sequer ganhar um Campeonato Brasileiro. Mas faltam 7 rodadas. Tem muita coisa. No ano passado, falava-se a mesma coisa do Palmeiras quando superou o Botafogo. E o Botafogo ganhou do Palmeiras na terça-feira, viajando na quarta para Buenos Aires para decidir a Libertadores. Ou seja, ainda está aberto o campeonato. Está aberto o campeonato. Eu acho que
A obrigação do Felipe Luiz do Flamengo é mobilizar o time e remar até o final. E se ele tiver que preservar jogadores para o dia 29, que preserve especificamente os atletas que estiverem mais desgastados. Aliás, ele já vem fazendo isso. Mas o Flamengo tem time, tem elenco para vencer esses próximos jogos, especialmente os 2 próximos, independentemente de um ou outro jogador precisar ser resguardado. Sobre o Gonzalo Plata, esse é assunto para mais adiante. Sim, falaremos já sobre o Flamengo também e os tropeços do Flamengo. Fala. Me causa assim, espécie, é o seguinte. Essa homenagem do Ademir da Guia. Que O Ademir da Guia foi homenageado ontem. Muito legal. Os mais jovens, ele é filho do Domingos, zagueiro da história do futebol brasileiro, que era chamado de Divino. Filho do Divino. Muito bem. Veja você como é a natureza, como diria o nosso saudoso Zé Trindade. O Vitor Roque foi para a Europa, Barcelona, depois foi emprestado para o Betis, né? Não deu certo. A gente vê encantando agora. Ele começou mal no futebol brasileiro e agora nos encanta. Convocado para a seleção, um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro, forte, parrudo, enfrenta, impressionante, joga, ele enfrenta com coragem, com determinação. Parrudo. O Estevão foi para a Europa e dizia, olha, o Estevão com aquelas perninhas de saracura, muito magrinho, vai ter que encorpar, pegar mais físico, para poder acompanhar os jogos do Chelsea e tal. O Vitor Roque voltou e o Estevão está se dando bem lá, mesmo com aquelas perninhas de saracura, dribla, insinuante, parte para cima, faz gol. Então a expectativa em cima de alguns jogadores, a gente não pode acompanhar, porque tem muitos ingredientes, que não é só o futebol jogado dentro de campo. O Hendrick também, né? Não, o Ender é a prova concreta. A vira-cabeça, a enturmação, a adaptação, um novo país, novo técnico, os companheiros, o idioma, não sei o quê. Tudo isso influi. Mas olhando de longe, você fala, como é que o Vitor Roque com essa bola toda não deu certo? Nem no Betis. Não é? É curioso. Porque essa coisa do físico, que o Estevão não tem, está se dando bem. E o físico que o Vitor Roque tem não se deu bem, curioso. O que eu acho que é legal, completando essa sua análise do Vitor Roque, é que quando ele volta ao Brasil, ele demora também para emplacar. Demora. Aí ele é cobrado, porque, 25 milhões de euros, também, né? Quando o jogador é contratado desse jeito, não tem o que fazer. Vem com uma etiqueta gigantesca na cabeça, nas costas, em qualquer lugar, 25 milhões de euros. A contratação, mas, cara, um time brasileiro tirando um jogador do Barcelona. A gente não está acostumado a ver esse tipo de coisa acontecer, né? Acostumado ao contrário. Ao contrário. Então, o que eu acho legal, além disso tudo, né? Ele foi mal na Europa, como você disse, ele voltou, foi mal, estava pressionado. Tinha tudo para se sentir pressionado o tempo inteiro. O Abel dá entrevista, lembra? Ele tá com 50 toneladas nas costas e tal. Ele dá a volta por cima, agora ele é vice-artilheiro, né? Junto com o Caio Jorge. O Caio Jorge e o Arrascaeta tem 17, ele tem 15. Convocado para a seleção brasileira. Então, para mim, no final, não só sobre o ponto de vista do Palmeiras, é legal também pro Vitor Roque, de repente pro Hendrick, que deve ir pro Lyon, mas, enfim, uma história de alguém que sai, que não dá certo, que dá tempo de se recuperar. Ele tem 20 anos ainda. O Flamengo está vivendo uma situação parecida com o Samuel Lino, né? Também cobrar... Da pressão, você disse. Pelo preço, né? Pelo dinheiro que foi investido. É que o Samuel Lino jogou mais tempo no Atlético de Madrid. Começou muito bem, oscilou e tal, e agora tá... A gente vai falar... a situação do Hendrick é curiosa também. A gente botar nesse balaio aí, né? Que se ele for pro Lyon também... Parei. Porque o Lyon não existe. Né? No momento não existe. Desde que o Juninho Pernambucano saiu de lá. Né? E entrou o Textor e o outro comprou o Lyon. Agora, você sabe que ao ver Mas o Lyon não é mais do Textor, né? Não é mais, vendeu, eu sei que não é mais. Nem o time feminino é do Lyon. Isso. Nem o time feminino. Não, ele vendeu. O estádio e o time feminino foram negociados quando a Eagle pertencia ao americano. Mas eu acho que é bom, Trajano, pro Hendrick, acho que é uma boa. Sabe, acho que é uma boa. O Paquetá passou por lá, né? E depois foi para a Premier League. Eu acho que para ele pode ser bom. Porque ele está muito em baixa. Eu acho que o Hendrick joga muito. Acho que as pessoas estão perdendo um pouco a noção. Acho que ele joga muito. Eu também acho. E ele está num limbo, né? Porque o glorioso Xabi Alonso não gosta muito do Vinícius, não gosta do Hendrick. O Xabi Alonso não gosta. Só que o Xabi Alonso não gosta nada do Real Madrid até agora. Ele foi muito bem lá na Alemanha. Então, acho que para ele vai ser uma boa oportunidade. Eu acho também. O futebol na França, o campeonato é muito pegado, é duro, é pancada, é jogo violento muitas vezes, jogo viril. E ele é forte, acho que ele vai crescer lá. Acho que pode ser uma boa transição. É um time grande ainda na França, tem torcida, tem mídia, e de lá ele pode voltar para o Real Madrid numa outra perspectiva, ou então
seguir o caminho dele. E eu acho que o Ancelotti tinha que chamar o Endrick, inclusive. Ele chama o Richarlison. Pô, então vou investir no garoto, que é novo e que tem ruevos, né? Vamos lembrar que ele fez nos jogos do Dorival lá, contra a Espanha, contra a Inglaterra, metendo gol. Eu sinceramente, acho um desperdício esse menino. Impressionante. Eu estou de pleno acordo. Agora, Quem joga mais? tem uma dúvida, Mauro. Se o Ancelotti também não tem um certo mal-estar com o Endrick, porque também não usou o Endrick o suficiente no Real Madrid. Eu tenho Pois isso. é, mas é um garoto, né? Assim, você Sim. tem um garoto Sim. que tem os seus problemas, Sim. de repente, inerentes à idade, na experiência, aí você trata como se fosse um veterano. Isso. Tem que ter uma certa liderança, uma certa imposição. Olha, vem cá, o garoto é assim, assim. Agora, se ele se demonstrar um rebelde sem causa, aí não adianta. Ele não é rebelde, ele é bom menino. Eu não acho que seja isso, não. Não, acho ele é não bom acho que seja, menino. não. O E ele é Endrick, muito bom, eu acho ele muito bom. o Endrick deve ter lugar certo na seleção brasileira na Copa do Mundo. Se ele Isso não que ele levar joga, isso- enfim. não repetir o erro que se cometeu com Neymar e Ganso em 2010. O que você ia falar, não? Não. 78. Fala, não. Você ia falar alguma coisa? Sim. Pro Danilo, quem joga mais, Endrick ou Vitor Roque? Um é um ano mais velho. Quem joga mais? Tava jogando na tua cara, Danilo. Quem joga mais? Rapaz. Ah, não, eu acho que são coisas diferentes. Não, mas não acho que não é os quem dois- joga mais, é pro isso. momento que eles estão, visando a Copa do Mundo, é o momento. Eu, aliás, acho que o Endrick é mais talentoso. Eu vou te falar, eu acho que eu fico com o Endrick, mas por muito pouco. Pois é, então. E como é que esse rapaz tá no limbo? É errado. Porque existia a comparação entre os dois são fenomenais, eles têm um ano de diferença. São né? tourinhos, né? Eles são o Endrick tourinhos, essa é a comparação que existe. São também, né? fortes, exato. Já nas categorias de base da seleção, eles disputavam esses dois são fora da curva. Um foi para o Barcelona, outro foi para o Real Madrid. Existe essa coisa, agora nós estamos retomando. E existe em comum o fato dele. O Abel é um homem de sorte, né? Além de tudo, porque ele viu surgir né, no seu quintal, e o outro veio jogar agora numa fase ainda precoce da carreira no Palmeiras. Então o Palmeiras saiu do Endrick, foi para o Vitor Roque e teve o Estevão no meio. Só isso nos últimos tempos aí. Né? Os dois são muito O bons. Palmeiras melhorou sem o Estevão? É que o time ficou melhor sem o É que Estevão, mudou né? muito também, porque Tem muito mais jogador. saiu, Não, a pergunta que cabe. Porque quando saiu o Estevão, saiu ao mesmo tempo o Rios. E depois chegou o Andréas. O Vitor Roque encaixa, o Flaco encaixa. É que mudou muito. Mas, assim, o Palmeiras joga mais bola hoje do que jogava na época. porque Quer dizer, tem mais não jogador ter o Paulinho bom que também vinha. foi bom pro Palmeiras? Que descobriu essa dupla aí. Como prever? Se o Mauro tem razão, sempre que a gente quer fazer previsões e quebra a cara, pior é prever o passado. O que seria com o Palmeiras se o Estevão ainda estivesse lá? Com essa dupla fazendo o que está fazendo, Não, Deus me livre. O que seria do Palmeiras no Mundial se tivesse a dupla Flaco Roque? Isso, A minha exatamente. análise é que esse time Agora, do Palmeiras é melhor. Ao ver a homenagem ao Ademir da Guia, me ocorreu um trocadilho tão óbvio, mas tão óbvio, não, mas que nunca ninguém fez, eu acho. Ou alguém já fez. Olha lá a imagem lá. E foi lendo, eu até li errado. Academir da Guia. Olha lá, boa. Muito bem, tá aí, Ademir da Foi uma Guia. homenagem Ademir. escolhida a dedo no jogo, né? Porque o Ademir era um dos carrascos do Santos de Pelé, né? Então, Bom, falando em Se é pessoas, dedo, eu prefiro não tocar em nesse ídolos e tudo mais, tal, Trajano. E o Neymar, hein? Ele estava ontem Quem? no Allianz, Tava no não ar? jogou. então eu tenho essa Não, mas- pergunta. mas- Mostrou na transmissão o Neymar? mas Não, falaram não que ele mostrou. estava lá. Não, porque eu estava num lugar muito próximo ao Não, não camarote mostrou, dos jogadores que não foram relacionados. Eu vi o Marcelo, peguei o celular, dei o zoom máximo. Eu não achei o Neymar. Mas você Mas sabe a uma galera coisa falou que que ele está estava lá e acontecendo foi, inclusive, interessante? homenageado, entre aspas, pelo torcedor. Não, foi. Xingaram o Neymar, mas aí, nesse momento, eu dei o zoom Ele é com o celular e eu não palmeirense, achei o Neymar no camarote. Uma coisa Santos não interessante postou que nada, está nem o próprio surgindo Neymar, é o enfim. apagamento do Neymar. Ainda bem. Ainda bem. Na última convocação Não da é só seleção. ele que está sendo apagado, não. Não, mas vamos concentrar no Neymar. Tá bom, Porque ok. eu não vou perder o raciocínio aqui. Perfeito. Não, é verdade. É. Teve a convocação da seleção brasileira. Ninguém falou. E todas as outras convocações haviam várias perguntas sobre o Neymar. Por que o Neymar não foi, se o Neymar vai ser, Nessa convocação, teve uma insinuação ali do Ancelotti que prefere jogador em fora.
Mas ninguém perguntou pelo Neymar. Apagaram o Neymar nessa última convocação. E agora, o apagamento também. Você vê que os outros jogos apareceram no camarote, lá na Vila Belmiro, cercado pelos parças e tal. Ontem ele estava lá, e aí? Mas ele estava mesmo, será? Não tá, foi vaiado. Foi vaiado, foi xingado. Isso eu vi. Pô, ele pode ser vaiado ausente também, né? Sim. Mas, pelo que consta, estava presente. Então, esse apagamento é muito interessante. Porque é uma vergonha ele não estar jogando. Então não pode jogar no... Tudo bem, o time numa draga desgraçada, podendo voltar para o rebaixamento, ele não pode pisar no gramado sintético. Pois é. Não pode. Esse é o ponto. Então, esse gramado sintético, o Santos vai entrar com um pedido judicial para proibir o jogo. O ano que vem vai ter mais gramado sintético. 1/4 dos gramados do Brasil serão sintéticos se a Chapecoense subir de fato. Então é bom o Neymar. Então, esses jogos que faltam do Santos, quantos são em gramado sintético, quais que não são? Para saber se ele vai entrar em campo ou não. Ele vai deixar o Santos afundar. Aliás, alguém sabe dizer se o Messi continua sem jogar em gramado sintético nos Estados Unidos? Ele joga já. Agora... Se você gostou do vídeo, deixa seu comentário, seu like e se inscreve no nosso canal.